Gente, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de C Sharp. Caso você não tenha instalado o Visual Studio ou queira saber um pouco mais sobre a linguagem C Sharp, eu recomendo a nossa aula 0 no canal. Nessa aula, aula 1, nós mostraremos como você cria um projeto de C Sharp, né, usando o Visual Studio, e um pouco sobre, né, a estrutura de código de C Sharp. Então, vamos criar aqui um novo projeto. E aí, ao criar um novo projeto, você vai escolher aqui C Sharp e escolher uma aplicação de console, certo? Aqui, Next. E aqui você pode dar um nome para esse seu projeto. Eu vou chamar de curso milhagem. Você pode chamar do que você quiser. Escolher um local, deixar tudo aqui normal. Eu vou usar o .NET 5, né? E vou criar. Tem muitas palavras aqui que podem ser um pouco confusas a priori, certo? Então vamos focar aqui na função main, né? A nossa função principal, especialmente que está aqui dentro dela, né? Ou seja, essa parte aqui, ó, certo? Então, se você tentar executar o programa, né, aqui nesse botãozinho verde, você vai obter Hello World. Então, o que esse comando faz? Né? Ele vai escrever uma linha, writeline, no console, né, de Hello World, certo? Aí, podemos fechar isso aqui. Ok, isso é legal. A gente pode escrever o que a gente quiser aqui, então, olá milhagem, e rodar. Deixa eu ver aqui, olá milhagem, muito legal, certo? Então, a gente pode também escrever quanto a gente quiser. Toda vez que a gente escrever, ele vai escrever em uma linha abaixo. Então, posso escrever olá, milhagem, tudo separado aqui, assim. E aqui colocar um monte de exclamação. Pronto. Então, você pode também fazer dessa maneira. E quando você rodar, vai ter skin. Então, é muito interessante essa função de console writeline, porque é a maneira que a gente tem de receber a saída do programa. Certo? Então, writeline é muito importante pra gente. Ok, continuando. E se a gente quiser escrever de uma maneira mais legal? Porque ficar escrevendo assim, né, é um pouco estranho. Então, o que a gente pode fazer é criar uma variável, né, e pedir pro sistema imprimir essa variável, né, escrever essa variável. Então, eu vou criar uma variável, string, e eu posso dar qualquer nome para ela. Então, qualquer coisa, certo? E precisa dar um nome para essa variável. Então, eu vou chamar de frase. Então, essa frase é qualquer coisa. E eu vou vir aqui, eu vou pedir para ele imprimir essa frase. Então, perceba algumas coisas importantes aqui, certo? Primeiro, a string é esse material que está entre aspas duplas, certo? E enquanto antes a gente tinha que usar aqui aspas duplas, correto? Porque aqui o que a gente está fazendo é usando uma string. Só que o que a gente vai fazer agora, a gente vai criar a string antes, fora da função, e usar a função para imprimir essa string, ok? Então, se a gente utilizar isso aqui, imprime qualquer coisa. Então, isso tem várias vantagens. Número 1, a gente pode reutilizar, então a gente pode, em vez de ficar fazendo, né, tendo que escrever em todo o writeline aqui a mesma frase, a gente pode só fazer isso aqui, muito mais rápido, né? Isso permite também a gente manipular a string. Então eu vou criar uma outra string chamada de frase 2, certo? Eu vou aqui qualquer coisa é legal, certo? Opa, frase 2. Perfeito. E o que a gente pode fazer é criar uma string frase 3, ok? E dizer que ela é a frase 2, a frase mais a frase 2.
ok? Então, o que vai acontecer aqui, certo? E eu vou pedir para imprimir a frase 3, porque senão não vai ter graça. O que está acontecendo aqui? A gente tem duas frases, né? Frase 1 e frase 2. E a frase 3 vai ser a união dessas duas frases, certo? Que a gente está somando. Então, que coisa legal. Então, strings são úteis, a gente utiliza bastante elas, mas não são os únicos tipos de dados que a gente pode utilizar, certo? A gente pode também utilizar e imprimir números. Então, um int número, e eu vou dar qualquer valor para esse número, 30, por exemplo, e pedir para ele imprimir esse número, certo? Então, ao rodar esse programa, a gente deve esperar um 30. É muito simples. Mas, novamente, isso é um pouco chato. A gente pode fazer algumas operações com isso, né? Então, a gente pode criar aqui um outro número, número 2, e chamar de 20. E a gente pode, por exemplo, imprimir quanto é que é número 1 mais número 2, certo? E com isso, a gente tem uma calculadora muito ruim, certo? Então, esses são os números inteiros, né? É importante notar que números inteiros não incluem, né, números com dízima, né, números decimais, assim. Então, 30.0 a gente já vai reclamar 30.1, 30.2, qualquer coisa assim, não vai funcionar. Caso a gente queira representar um número com vírgula, a gente vai utilizar o double. Opa. Então, double é um número que tem dízimo, então a gente pode, por exemplo, falar pi igual a 3.14, certo? A gente pode aqui imprimir pi. E pronto, 3,14 foi impresso. Certo. É importante lembrar que a gente está usando aqui ponto. Se a gente quiser colocar vírgula, não vai dar certo. Então, é importante para o programa a gente utilizar ponto, certo? Então, esse é o double, esse é o int, esse é o pi. E por último, a gente tem dois últimos tipos de variáveis. Tem o tipo char, né? Que ele é simplesmente um caractere, certo? Então, um char caractere, character, é o C. Então, você vê aqui, ele imprime só o C. Então, embora pode se perguntar, por que eu não faço string caractere igual a C, certo? Embora isso faça sentido, o caractere, né, o char, ele é uma unidade da string. Então, é bom saber do caractere, né, do char, porque ele pode ser muito útil em algumas operações, certo? É importante também lembrar que esse valor char, ele é na verdade um número inteiro. Então a gente pode converter para int e a gente vai obter um valor numérico, 99. Esse número não é aleatório, né? Ele vem da tabela ASCII. Alguns já devem ter ouvido falar da tabela ASCII. Pode pesquisar. E é uma tabela que basicamente pega um caractere e um número. Então, por exemplo, a letra A deve ser 97. Se eu não estou enganado. Ok. Letra A 97, letra B 98, C 99 e assim por diante. E a letra A maiúscula também tem seu próprio valor. Então, e com esses caracteres a gente compõe as strings. Ok. E por último, tem o tipo booleano, né? O tipo booleano, ele é um tipo de verdadeiro ou falso. Então, tipo pergunta. Então, vamos ver se a pergunta é verdadeiro ou falso. Né? Pergunta. Então, vamos ver aqui. E vai devolver falso. Certo? Então, esse é o tipo booleano. Então, a gente vê o tipo booleano, o tipo inteiro, que é um número. A gente vê o tipo double, que ele é um ponto, ele é um número com casas decimais, né?
A gente viu a string. Opa, pronto, resolvendo ali que ele estava reclamando do nome. A string, que na verdade é uma frase. Ou pode ser também chamada de uma união de caracteres. Certo? E o caractere, que ele é um único caractere. Então, caractere igual a letra A, por exemplo. Certo? Então, esses são os tipos básicos. Existem outros tipos, né? Mas esses são os tipos básicos que a gente vai utilizar. Existe também, caso você não queira nomear isso ou memorizar o que cada um é, você pode utilizar var. Né? Então, uma variável qualquer é igual a essa frase. Então, você pode imprimir aqui a variável, como você imprimia antes, e você vai ver que vai funcionar. E também funciona caso você queira imprimir, por exemplo, no 10. Certo? Então o que o var é, na verdade, é que ele vai, quando o programa for rodar, ele vai ver qual que é esse tipo aqui e para poupar escrever esses valores, certo? No entanto, eu não recomendo utilizar var sem primeiro conhecer esses valores aqui, certo? Por quê? Porque às vezes pode causar algumas confusões e é importante ter noção que var existe, certo? Por fim, eu queria também apresentar uma nova função, que é o console.readline. Então, o que é o console.readline? Basicamente, o que ele vai fazer? A gente vai poder colocar números no programa, a gente vai poder colocar a nossa entrada de valores, né? Então, eu vou chamar, né? Eu não vou utilizar var durante as programações, porque, como mencionado, var é útil, mas no momento é bom aprender o básico, porque cada variável tem seu próprio nome e os tipos de variáveis é muito importante saber, para evitar bugs e tudo mais. Como é que a gente usa o readline? Eu vou criar aqui uma string, né? String nome. E eu vou colocar nenhum valor nela. Uma string vazia, né? É uma frase vazia. Eu vou dizer que o nome vai ser o que a gente lê daqui de dentro. Né? A gente vai ler o console e a gente vai colocar o que a gente leu no nome, certo? E finalmente, eu vou falar, imprimir aqui, seu nome é, dois pontos, e eu vou somar aqui o nome, certo? Então, a gente vai ter um programa bem engraçadinho, onde agora a gente pode escrever o nosso nome. Então, vou escrever aqui, meu nome é Igor, ok, aqui, seu nome. Essas são as funções, né, do nosso programa, algumas coisas que dá pra fazer. E no mais, para essa primeira parte é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.